Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos comentar um pouco a respeito de mais um diálogo de Platão, que é o chamado Sofista, ou do Ser, né? Nós podemos encontrar esses dois títulos a este diálogo sobre o qual nós comentaremos hoje. E a transcrição desta aula eu deixarei disponível na descrição do vídeo para que vocês acompanhem o material, acompanhem a aula com material escrito também, caso assim vocês desejem. Tá? Então, este diálogo chamado Sofista ou do Ser tem como personagens quatro pessoas. São eles o Teeteto, que também estava presente no diálogo sobre o qual nós comentamos anteriormente, chamado também de Teeteto, o diálogo. Além dele, há Teodoro, há também Sócrates e há um homem cujo nome não é revelado, mas Platão se refere a ele como sendo um estrangeiro de Eleia. Neste diálogo, nós temos a presença de Sócrates somente inicialmente. Ali. Ele fica presente ouvindo o discurso do estrangeiro, mas ele não participa, de fato, do desenvolvimento desse discurso, nem fazendo perguntas, nem respondendo nada. Quem faz o papel de Sócrates aqui é justamente o estrangeiro, ele que vai conduzindo o diálogo, fazendo perguntas, desenvolvendo termos, ele que faz esse papel que nós costumeiramente vemos em Sócrates, tá? Então, este diálogo consiste em uma investigação filosófica a respeito da natureza do ser e da sua relação com o discurso. Isso nós iremos entender bem uh, quando chegarmos nessa parte. Veremos que nós precisaremos compreender o que nós queremos dizer com a palavra ser e o que isso implica depois nós iremos entender no discurso, o que essa definição implica na formulação de um discurso. E esse diálogo também é uma busca por definir o conceito de sofista e diferenciá-lo do conceito de político e de filósofo. Tá? Então, esse diálogo se inicia com uma espécie de apresentação por Teodoro a Sócrates de certo estrangeiro, que dizendo Teodoro, um filósofo também, e é natural de Eleia, a terra de Parmênides. Aliás, esse estrangeiro é discípulo de Parmênides, que era um famoso pré-socrático ali da época, bastante respeitado. Né? E Sócrates, sabendo que esse estrangeiro era um filósofo, segundo as palavras de Teodoro, levanta a seguinte questão sobre o conceito de sofista, de político e de filósofo. Vou pegar aqui a citação para eu ler a vocês. Qual que é a pergunta que Sócrates faz ao estrangeiro para que o diálogo se inicie propriamente, né? Essa investigação se inicie propriamente. Então, Sócrates diz desta forma: consideram todos os três algo idêntico, duas coisas distintas, ou, posto que existem três nomes, dividem-nos em três classes correspondentes aos três nomes, atribuindo um nome a cada uma. Aqui Sócrates se referia a esses três nomes, a essas três classes: o sofista, o político e o filósofo. Então, Sócrates inicia essa discussão perguntando sobre a diferença que há entre esses três conceitos ao estrangeiro de Eleia. O estrangeiro escolhe Teeteto, que também estava presente, né, nessa conversa, como o interlocutor principal. E isso acontece tanto porque Sócrates havia sugerido Teeteto para que fosse seu interlocutor, como também porque o estrangeiro afirmou estar um tanto embaraçado, essas são as suas palavras, na presença de Sócrates. Então, no início do diálogo, o leitor pode pensar que o estrangeiro iria escolher Sócrates como interlocutor, né?
mas ele não faz justamente por Sócrates já ter sua fama de filósofo, ah, e ele fica um tanto embaraçado, ele mesmo utiliza essa expressão, né, o estrangeiro na presença de Sócrates. E Sócrates mesmo havia sugerido Teeteto como interlocutor, né, aquele que vai ficar ouvindo e respondendo o que for necessário. E a investigação propriamente começa pela definição do conceito de sofista. Então, Sócrates levanta o questionamento a respeito da diferença que há entre filósofo, político e sofista, e o estrangeiro inicia sua resposta a partir da definição de sofista. Primeiro, o estrangeiro traz o conceito de arte e de suas sucessivas divisões, né? E quando nós falamos da palavra arte, nesse contexto de filosofia grega, de Grécia Antiga, de literatura grega em geral, é preciso que nós entendamos que essa palavra arte, ou técne, era utilizada pelos gregos em um sentido muito mais amplo, tá? Entre outras divisões, havia a ideia de que há as artes manuais, né, como aquela que é exercida por artesãos, sapateiros, né, esse tipo de coisa. E há também as artes plásticas, como aquelas exercidas pelo pintor, pelo escultor, né, esse tipo de coisa. Então, a palavra arte se refere à técnica puramente, por isso que em grego a palavra utilizada para arte é justamente técnica, que é a palavra que é a primitiva de nossa palavra técnica em português, tá? Então, quando falamos de arte, aqui não queremos dizer simplesmente uma arte plástica, uma arte do belo, utilizando a expressão do professor Carlos Noguet, por exemplo, mas estamos querendo nos referir a um conceito de arte, um conceito de técnica muito mais amplo. Tá? Então, nesse conceito, quando nós falamos sobre uma pessoa que trabalha com móveis planejados, podemos dizer que ela é um artista de móveis planejados, é uma pessoa que trabalha com a técnica necessária à construção de móveis planejados. Mas é claro que quando utilizamos a palavra arte nesse contexto, não estamos utilizando-a da mesma maneira de falarmos algo do tipo que um pintor de quadros ou um escultor são artistas. É a mesma palavra, mas nós nos referimos a artes diferentes, artes manuais, artes plásticas, aqui no entendimento grego, tá? Então, dado esse esclarecimento, nós perceberemos que o estrangeiro faz uma série de divisões a partir da palavra arte, nessa ideia ampla, né? Primeiro, ele divide a arte em duas. Primeiro, a arte chamada por ele produtiva, que é aquela arte que consiste na criação de algo. E segundo, a segunda divisão é a arte aquisitiva, aquela que não é criada, mas é transformada a partir de algo pré-existente. E dentre as artes aquisitivas, há duas mais, né? A de troca, a permuta, que ocorre por meio de dádivas, salários, acordos de compra e venda, por exemplo, né? E aquela, utilizando a expressão do próprio estrangeiro, né, utilizando sua frase, aquela que compreende todo o restante da arte aquisitiva. Então, nós temos aqui primeiro a ideia de arte, depois essa ideia de arte se subdivide em arte produtiva e arte aquisitiva. A arte aquisitiva, por sua vez, se subdivide em arte da troca e todos os outros tipos de arte aquisitiva. E esses outros tipos de arte aquisitiva, o estrangeiro também chama de arte do controle, né? Que é justamente causando um contraste, né? Objetivando causar um contraste com a arte da troca, que não é voluntária, né? Já que é necessário que haja um convencimento e, portanto, um controle mesmo, né? Entre o locutor e o interlocutor para que tal arte aconteça. Então, existe a arte aquisitiva que se dá por meio da troca e é um tipo de arte voluntária, e existe a arte aquisitiva que se dá por meio do controle, que é um tipo que não é exatamente voluntário, né? Já que há uma espécie de controle aqui
por isso mesmo o estrangeiro utiliza essa expressão, né? E essa arte do controle, o estrangeiro a divide ainda em duas outras, né? Primeiro, a arte, toda a sua parte ostensiva de luta, né? A sua parte visível de luta, e a sua parte secreta de caça. E a arte da caça ainda pode ser dividida em duas mais. O estrangeiro utiliza mais essa outra divisão e mais outras ainda, como veremos. Primeiro, a arte da caça pode ser dividida em a caça de coisas inanimadas e também a caça de coisas animadas. E esta última divisão, a saber, a da caça de coisas animadas, pode também acontecer de duas maneiras: ou a animais terrestres ou a animais aquáticos. E dentre os animais que nadam, o estrangeiro explica que há os alados, os que voam, e aqui ele se refere propriamente às aves, mas como as aves têm certa relação é, com os rios, com os mares, o estrangeiro coloca esse grupo das aves junto com o grupo dos animais aquáticos, né? Mas com essa divisão, né? Dizendo que são animais alados, né? Que voam. E há os que nadam propriamente, né? É, e, e em relação a esses que nadam, há a chamada arte da pesca, né? Então, Então nós podemos dizer ainda que essa arte da pesca pode acontecer também por meio de armadilhas fixas, né, envolvendo o cerco do animal ali, utilizando a própria expressão do estrangeiro, ou pode acontecer por meio do ataque. E essa arte do ataque pode ainda acontecer à noite ou de dia, né? Ou ao dia, né? E nesse ponto o estrangeiro começa suas tentativas de definir o sofista. Até aqui nós temos simplesmente uma divisão do conceito de arte. Como nós mencionamos, a ideia de arte na Grécia Antiga dizia respeito muito mais à técnica e não exatamente à arte do belo, como nós costumeiramente utilizamos a palavra hoje em português. Então, a partir dessa ideia de técnica, de arte enquanto técnica, o estrangeiro faz uma série de subdivisões: arte produtiva, arte aquisitiva, arte da troca, arte do controle, arte que diz respeito à luta ostensiva, ou a arte que diz respeito à caça em secreto, caça a coisas animadas e inanimadas, a animais terrestres, a animais aquáticos. E quando fala de animais aquáticos, ele diz que o nome dessa arte é pesca, né? E esse ponto é importante pelo fato de que o estrangeiro compara aqui inicialmente o sofista ao pescador, né? Com a diferença de que o pescador, como o próprio estrangeiro diz aqui, eu separei a citação, o pescador se volta para o mar, rios e lagos, e enquanto que o sofista, diferentemente do pescador, ele se volta para a terra e para rios de um outro tipo, utilizando a citação ainda do estrangeiro: rios de riqueza e juventude, por assim dizer, prados generosos, com a intenção de controlar ou submeter os seres vivos neles existentes. E além disso, o sofista se diferencia do pescador porque caça animais mansos, mediante a arte da persuasão, dirigindo-se a particulares, essencialmente. E aqui nós já temos uma diferença do sofista para o político. O sofista se dirige em geral a particulares ou a pequenos grupos, enquanto que o político se dirige em geral a comunidades, né? Então há essa diferença inicial aqui entre o político e o sofista. E o sofista também se assemelha ao mercador, continua dizendo, ou continua explicando o estrangeiro. Mas em vez de o sofista vender artigos materiais, ele vende conhecimentos, né? Ou pelo menos em teoria, né? Conhecimentos para a alma, né? Teoricamente, os quais podem tanto ter sido criados por ele mesmo, como
podem ser conhecimentos emprestados de outros sofistas ou de outras pessoas, né? Então, há essa grande semelhança do sofista para com o mercador, também diz o estrangeiro, além da semelhança que há entre o sofista e o pescador, né? Além disso, também diz o estrangeiro que o sofista se assemelha ao lutador, né? Aquele que luta por dinheiro, mas com a diferença de que, em vez de o sofista lutar fisicamente, ele luta através das palavras, luta intelectualmente. Então, de uma maneira muito semelhante, o sofista ganha dinheiro através da luta, mas não luta física, e sim luta intelectual. E o sofista também pode ser, né, analisa o estrangeiro de Eleia, o sofista também pode ser um purificador de almas, né, no sentido de que purificar é retirar o que se há de impuro no ser humano. E a melhor maneira de fazer isso, diz o estrangeiro, não é outra senão a refutação. Porque perceba, quando nós temos uma concepção errada a respeito de algo e nós somos refutados quanto a isso, nós somos como que purificados diante desse conceito que nós tínhamos errôneo. Nós abandonamos um conceito ou uma percepção ou um entendimento errado a respeito de algo e através dessa purificação que se dá pela refutação, nós atingimos um grau superior, um degrau superior a respeito da compreensão das coisas. Então, nós podemos dizer que se o sofista for realmente um refutador, ele também será um purificador. Tá? Então, até aqui, resumindo, o sofista pode ser, segundo o estrangeiro de Eleia, ou um caçador de jovens ricos, ou pode ser um mercador de conhecimentos, né, mas conhecimentos da alma ou conhecimentos intelectuais, né, conhecimentos tanto próprios como de outrem. Pode também ser um atleta de palavras, um atleta intelectual, que é semelhante ao lutador que ganha dinheiro lutando fisicamente, o sofista ganha dinheiro lutando intelectualmente. Ou ele pode ser ainda um purificador de almas. Nós temos essas 4 definições principais aqui que o estrangeiro nos faz. O sofista, em geral, né, continua aqui o estrangeiro desenvolvendo o seu entendimento, promove a sua imagem como um sabedor de tudo, né? O que é uma coisa totalmente impossível, ontologicamente impossível. Então, dessa maneira, o conhecimento que o sofista tem, na verdade, se reduz à sua própria opinião, né? Aqui eu separei uma outra citação muito boa do estrangeiro que diz assim: o conhecimento que o sofista tem é uma espécie de conhecimento baseado na mera opinião e não no conhecimento verdadeiro. Então, se o sofista diz que é um sabedor de tudo, o que é uma coisa impossível, muitos desses conhecimentos, no mínimo, serão tão somente a sua mera opinião. Então, nós podemos dizer que ele é um prestidigitador, né? Ele é um imitador do filósofo, diz o estrangeiro. Mas, neste ponto, há uma questão difícil de ser resolvida, né? E essa questão é esta, veja só. Para que o sofista seja um imitador, um falsificador da verdade, é necessário que ele profira falsidades. Mas os sofistas, em geral, se defendem dessa acusação dizendo que o falso ou a falsidade não existe, já que expressar o falso seria expressar o não ser. E, e como a gente pode se utilizar, ou como se pode se utilizar do que inexiste, né? Não faz sentido o sofista se valer de uma coisa que não existe para se beneficiar, né? Então, se a falsidade é a expressão do não ser, ou seja, a ausência do ser, não há como o sofista se beneficiar disso, já que o não ser não representa nada, né? E o próprio Parmênides, que era um filósofo famoso pré-socrático, né, como eu mencionei, habitante de Eleia, de onde vem o estrangeiro, diz que o não ser é inconcebível, é impensável. Né? Justamente por isso se chama não ser. Né? Há uma citação muito interessante de Parmênides, que é reproduzida aqui por Platão, que diz o seguinte: nunca se submeta ao pensamento
de que o não ser é, mas mantém tua inteligência afastada dessa senda de investigação. Mas aqui, magistralmente, em um ponto que parece não ter saída, o estrangeiro avança na discussão através da seguinte resolução. Aqui separei uma outra citação do estrangeiro, que diz o seguinte: quando dizemos não ser, nos referimos, suponho, não a algo que seja oposto do ser, mas somente a algo diferente. Por exemplo, quando nos referimos a uma coisa como não grande, parece a ti, no caso se referindo a te e teto, que através dessa expressão queremos indicar mais o pequeno do que o médio? Portanto, quando nos disserem que o negativo significa o oposto, discordaremos. Então veja, aqui o estrangeiro encontra uma saída totalmente genial, né? Enquanto que o sofista estava a afirmar que falsidade é algo que não existe por ser a expressão do não ser, o estrangeiro afirma que, na verdade, quando nós dizemos que, por exemplo, uma coisa é não grande, nós não necessariamente estamos querendo dizer que é algo pequeno ou totalmente oposto ao grande. Então, pode ser somente algo diferente do grande, tá? Então, o que se entende é que o não ser, de fato, existe como participante de um gênero diferente do ser, já que essa expressão não significa o oposto, de fato, né? O oposto do ser, né? Ou pelo menos não necessariamente, né? E para bem fundamentar esse entendimento ou a possibilidade da falsidade no discurso, o estrangeiro concebe a existência de 5 gêneros, né? São eles o ser, o movimento, o repouso, o mesmo e o diferente. O ser é justamente o gênero que expressa a existência da qual todos fazem parte. Então, se algo existe, esse algo é participante do ser. O segundo gênero que eu mencionei é o gênero do movimento, que é aquele gênero que se refere à atividade e à mudança, né? Ou seja, muitas coisas se tornam outras através do movimento, assim como muitas coisas permanecem o que são através do repouso, que é o terceiro gênero, como eu mencionei, que diz respeito à estabilidade, né? O quarto gênero é o gênero chamado mesmo, que se refere à identidade de cada coisa consigo mesma, que é justamente a ideia de dizer que determinada pessoa é igual a ela mesma, né? É a ideia de dizer que 5 é igual a 5, né? É justamente a ideia de identidade, né? Mesmo. E, e ainda há, né, o gênero quinto que eu mencionei, que é o diferente. E esse gênero permite que cada coisa seja singular, né, seja totalmente diferente das demais. Então, estes são os 5 gêneros aqui apresentados pelo estrangeiro: o ser, o movimento, o repouso, o mesmo e o diferente. E essa estrutura resolve cabalmente o problema da inexistência da falsidade do discurso. Nós podemos pensar, por exemplo, o movimento, que é um gênero, ou seja, ele existe, né? Faz parte do ser, portanto, né? Mas ele não é o repouso, ou seja, ele também faz parte do diferente, né? Em relação ao repouso. Nós percebemos aqui que os gêneros mesclam-se entre si, né, na medida do necessário, impedindo que as coisas que não são não sejam e permitindo, né, que as coisas que são sejam, né? É justamente essa a ideia do estrangeiro na elaboração dos 5 gêneros: impedir que as coisas que não são realmente não sejam e permitir que as coisas que são, de fato, sejam. E o estrangeiro explica ainda que o discurso existe mediante o substantivo e o verbo, ou seja, o sujeito, o substantivo e a ação que é praticada por esse sujeito. Todo o discurso se refere, portanto, a alguém, né? Eu separei uma citação muito interessante do estrangeiro que diz assim: um discurso, se for o caso de o ser autenticamente, é necessariamente sobre algo. Então, toda frase, toda oração, todo discurso é necessariamente sobre algo.
Aqui é uma coisa muito interessante que, quando se estuda gramática, ah, nós percebemos que muitos livros trazem o enunciado de que há a oração sem sujeito, ao passo que estes muitos livros também dizem que a oração tem dois termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, mas ao mesmo tempo dizem que há uma oração sem sujeito. Então nós podemos pensar que tais livros, tais obras, estão tendo como uma contradição, né? Porque ou o sujeito não seria um termo essencial, né, da oração, e aí, portanto, nós poderíamos ter uma oração sem sujeito, né? Ou então há uma grande contradição aqui, na verdade. E é justamente isso que diz aqui o estrangeiro, né? Todo discurso, toda frase é sobre alguma coisa, portanto há um sujeito, né? Que é justamente aquilo a qual a frase se refere, né? E então, sendo assim, a falsidade se dá quando determinado sujeito é diferente, né? É outro em relação ao que ele deveria ser, em relação à realidade. O estrangeiro até utiliza um exemplo muito interessante e muito esclarecedor, né? Ele diz uma frase assim: "Te teto voa". Essa frase, obviamente, não está dizendo a verdade, né? Já que atribui a Teeteto algo diferente do que ele realmente é, né? Ele não tem essa habilidade de voar. Esse teeteto sobre o qual o estrangeiro fala nessa frase não é o teeteto da realidade, né? É um outro, é um diferente, né? Então, já que ele não é o mesmo teeteto, ele não faz parte do gênero do mesmo, mas do diferente, nós temos uma nós não temos uma equivalência entre a frase e a realidade, por isso nós estamos dizendo uma falsidade aqui, né? E aqui isso prova que existe a falsidade na opinião e no entendimento e na alma. E ela acontece quando nós proferimos uma frase que não condiz com a realidade, uma frase que expressa algo que é diferente do que deveria realmente ser, né? E o sofista é então definido aqui pelo estrangeiro como um praticante da arte da imitação. Ele utiliza estas palavras. Outra citação dele: mas como ele é um imitador do sábio, terá obviamente um nome derivado do sábio. E a palavra sabedoria, nós sabemos em grego, que é sophos, ela tem como uma palavra que é derivada dela justamente a palavra sophistes, que é a palavra para os sofistas, ou seja, uma palavra que deriva da palavra sabedoria. Mas é uma derivação que se dá não exatamente porque há uma imitação genuína daquilo que se faz na sabedoria, senão que, pelo contrário, né, há uma imitação falsa da sabedoria, né? Então, essa imitação se dá justamente pela execução do discurso falso, baseado na mera opinião, muitas vezes, né? O que se chama em filosofia de doxomimética, né? E o sofista, assim, faz buscando fins pessoais, como riqueza material, né, autopromoção. Então, os sofistas eram muito famosos por isso mesmo. E através da obra de Platão, nós compreendemos ou conseguimos compreender isso de uma maneira muito clara, né? Não só através desse diálogo, mas de muitos outros, como nós veremos, Platão analisa a ideia do sofista e, e quase sempre utilizando esses termos para se referir a ele, uma pessoa que trabalha em prol do dinheiro, da autopromoção e não realmente interessada em ensinar a verdade. E aqui é a diferença principal do sofista para o filósofo. O sofista trabalha em prol de si mesmo, enquanto que o filósofo trabalha em prol da verdade. Essa é a grande diferença que há entre o sofista e o filósofo. Embora essa diferenciação não esteja sistematicamente presente aqui neste diálogo, mas nós podemos apreendê-la através de toda a sua leitura. É claro, além dessa aula que nós
que vocês estão acompanhando hoje. Fique à vontade para ler o material, também fazer essa revisão. Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, nós estamos aqui para servir. E, quando possível, leiam também esses mesmos diálogos sobre os quais nós estamos tratando aqui. É sempre muito importante para que vocês compreendam integralmente tudo que é falado aqui, tá bom? Mas qualquer coisa, fique à vontade para fazer qualquer pergunta, nós estamos aqui para ajudar. Obrigado por terem assistido até aqui. Deus abençoe a todos vocês. Até mais.